Olá, vamos gravar aqui a nossa primeira aula sobre termodinâmica para biofísica. Eu decidi que nós vamos falar um pouquinho sobre histórico. Por que eu decidi isso? Para que se tenha uma noção básica de que máquinas térmicas geraram informações capazes de explicar as leis do universo. Então, apenas de uma maneira geral, a gente vai começar aqui com um pequeno histórico sobre a utilização da energia pelo homem. Então, nos primórdios, a busca de energia era para água, tirar água de poços. As cidades foram construídas dentro não, né? Do lado de rios, de riachos, de lagos, por necessidade. E os animais eram utilizados para trazer água mais de locais mais distantes, assim como as carroças, né? E esses animais levavam comida também. Basicamente, então, o que nós podemos manter em mente é que nós vivíamos no início dos processos de formação das cidades, depois da agricultura, né? Principalmente por volta aí de 6.000 anos antes de Cristo, que teoricamente a agricultura começou a funcionar mesmo, e é escrita por volta de 5.500, elas estavam associadas, né? A atração animal era a base da energia que o homem precisava para poder buscar água. E, na verdade, era a base de sobrevivência, não é isso? Mesmo quem morava perto de uma cidade grande como a dos babilônios, era necessário levar água para os castelos, para as casas mais distantes. Nós temos um caso de Roma que eles fizeram aquedutos, mas foi muito tempo depois dessa época. Aqui, ó, nós vamos colocar que isso aconteceu muito por volta de 4.000 anos antes de Cristo, que coincide com o começo da utilização de veículos com rodas, lá também na Babilônia, na Mesopotâmia. Coisa que a maioria de vocês já sabem em termos de histórias do ensino médio, não é mesmo? Mas depois disso, isso permaneceu, vamos dizer assim, desses 4.000 anos aqui, ó, vamos pegar 4.000 anos, até quanto tempo que isso durou? Foi mais ou menos até o século XIX. Até hoje, né, se a gente for pensar bem, existe tração animal em alguns locais. Mas até o século XIX foi possível usar os cavalos, os animais, em grande quantidade. Aí depois do século XIX que os motores a vapor começaram a assumir esse compromisso. Aqui nós vamos colocar assim como se fosse uma brincadeira, mas o gênio grego, né? Lá na Grécia, já no século I depois de Cristo, um estudioso da escola de Alexandria, chamado Heron, aqui o século I, ele inventou uma máquina para diversão das pessoas. Só que essa máquina, ela deu uma ideia para é, trabalhos futuros em relação à utilização do vapor como fonte de energia. O Heron, esse sábio, ele construiu uma máquina a vapor de forma bem interessante para que as pessoas se divertissem. Vou começar aqui, ó. Ele fez uma esfera. Essa esfera
estava grudada com canos em uma espécie de panela de pressão. Essa panela de pressão, longe de ser a de hoje, mas aqui uma panela, vamos dizer, fechada com água. Aqui, certo? Ainda tem os pés dela, né? Ficou maravilhoso, mas está bom. Aí o que acontece? Aqui foi colocado fogo. Fogo você entenda como madeira, né? E aqui em cima, dentro, saindo da esfera, havia dois canos, onde saía vapor. Esse cano, ele, vamos dizer assim, fazia, permitia, né, empurrar, ó, num sentido, as duas esferas, desculpa, a única esfera, mas com os dois canos, fazendo um movimento em que, aqui a esfera ficou errada, né? A esfera não, o cano. Vou fazer esse cano melhor aqui para você entender. Olha só. Aqui. Vou fechar aqui, né? Então, nesse caso, essa máquina aqui recebeu o nome de aerópila, dado por ele mesmo, e inútil, né? Não gerava trabalho nenhum, mas foi uma máquina para diversão das pessoas. Isso no século I. Eu coloquei o século I aqui, eu esqueci de colocar DC, mas quando a gente não coloca C, porque é DC, né? Aí fica guardado isso. Veja que, com o passar do tempo, depois disso daí, na Europa, que a Europa, então, foi a mãe da civilização que chegou até nós, né, aqui no Brasil, principalmente a cultura francesa, mas na Europa começou a aparecer problemas durante a urbanização da Europa. É claro que durante a urbanização o principal combustível era o carbono. Eu falei carbono, né? Eu deveria colocar carvão. Ora, essa urbanização, vamos colocar aqui então, carvão. Eles utilizavam carvão em grande quantidade para aquecimento. E aí existiam as minas de carvão. Quanto mais gente, maior a cidade, mais carvão era necessário. E era um problema porque quando chegava a aprofundar nas minas de carvão, a água começava a aparecer, era preciso retirar aquele excesso de água. Quem tirava? Cavalos, touros, nas carroças, né? Carregando os baldes cheios de água. Mas, nesse processo de evolução, então, não foi como brincadeira, mas foi um italiano, em 1601, né, DC, um indivíduo chamado Della Porta. E ele escreveu sobre vários fenômenos naturais em livros, e faltando, claro, um método científico, mas muito do que ele fez, do que ele escreveu, pode entrar aí na base como invento. E ele, o que ele fez de verdade em termos de importância para o vapor foi conseguir fazer um aparelho capaz de elevar a água no sentido de acima, né, da onde ela estava, obviamente, mas não
distâncias muito grandes. Ele fez isso criando um aparelho bem interessante. Tinha uma câmara e essa câmara estava cheia de água. Então ele queria tirar a água dessa câmara através de uma mangueira, por exemplo. Aqui, ó, a água deveria sair aqui, nessa saída. Aqui tinha uma tampa que ficava fechada quando a máquina estava trabalhando. Então ele utilizou o vapor para elevar a água. Aqui em cima ele colocou uma bomba para gerar calor. Eu falei bomba, mas o correto não é bomba, né? Foi num cano mesmo. E embaixo, aqui, ele vai construir através da caldeira e vai jogar calor para cá. Ó. Aqui embaixo, então, ele esquenta isso aqui, né? E aqui, obviamente, fogo, energia, de carvão e de madeira, mas é principalmente carvão. Então o que acontecia é que essa câmara fechada, quando esse vapor era aquecido, aqui a pressão aumentava, empurrava a água em direção à mangueira, gerando essa saída. Em termos de trabalho, né, foi pouco trabalho, mas ele elevou a água pela primeira vez utilizando vapor, né, porque ele jogava ali em cima o vapor d'água que estava nessa caldeira aqui. Então, dessa forma, foi a primeira máquina efetivamente feita capaz de elevar a água utilizando a força do vapor. Extremamente inútil no sentido de utilização para algo como, por exemplo, retirar a água das minas. Mas foi uma ideia inicial que foi desenvolvida depois, com o tempo, por outros pesquisadores. A gente retorna aqui, que eu dei uma paradinha, né? Vamos por uma página 2. O plano de fundo melhor é esse. O que nós temos depois de 1601, 1629. Em 1629, um indivíduo chamado Giovanni Branca, ele, vou chamar só de Branca, tá? Ele faz uma máquina, e essa máquina lembra Heron, aquele do século I, porque ele é o primeiro a fazer uma máquina em que o vapor está efetivamente gerando trabalho. Eu já testei algo parecido com panela de pressão. Muito difícil gerar um trabalho útil com o que ele fez, mas é o que nós podemos chamar de turbina, uma turbina de vapor, né? Mas é uma turbina de impulsão, porque ela impulsiona um aparelho para gerar algum tipo de trabalho. Uma vez, um bom tempo atrás, numa feira de ciências, a gente tentou usar a pressão que sai do bico da panela de pressão, tirando aquela válvula, para mover uma hélice. Muito difícil manter isso funcionando. Mas ele conseguiu de algum modo, devido ao tamanho do material, eu acredito que seja uma grande fornalha, né? Ele fez. Nessa fornalha, ele colocou um bico, uma panela de pressão mesmo, olha,
não é bem a panela de pressão, né? Vamos falar uma caldeira. Eu estou usando o termo panela de pressão, mas uma caldeira. E aqui é carvão, fogo, ou seja, temperatura alta, calor. E aqui saiu o vapor. Vou escrever aqui, né, porque os desenhos não, acabam não ajudando. Mas olha só, o que ele fez aqui foi colocar uma hélice. E a partir dessa hélice aqui, ó, está distante, mas a ideia é que deve manter, né? Então, ligou isso aqui ao solo, óbvio, né? E aqui uma correia que agia sobre uma outra roda, vamos dizer assim. Vou colocar aqui só para fazer uma representação geral. Claro que não era assim, mas, né, como agiu sobre essa roda, de tal forma que essa roda se movimentava e fazia com que uma espécie de soco de pilão batesse num balde, por exemplo, tanto de um lado quanto do outro. E esse foi um trabalho efetivo do vapor, né, para poder gerar, por exemplo, socar pilão, né, que foi o que aconteceu aqui, utilizando essa máquina aqui, que é essa turbina de impulsão, como nós estamos mostrando para você. Isso aqui foi bem importante, foi baseado no vapor direto do trabalho de Heron, que eles já conheciam. O próprio Della Porta citou o trabalho de Heron, que eles também já conheciam. Nesse momento, eram só invenções, mas a produção de energia, que era muito pouco, a quantidade de carvão gasta era muito grande para poder fazer esse trabalho aqui. A questão era que o carvão é muito barato na época, né? E por ser muito barato, isso aqui divertia muita gente e muitos acabavam utilizando isso. Saindo um pouquinho das máquinas a vapor, nós temos que citar aqui, em 1643, o último discípulo de Galileu, chamado Torricelli. O Torricelli tem várias invenções, inclusive na física, né? Tem a equação de Torricelli, da velocidade. O Torricelli, ele não inventou exatamente, mas ele deu as bases para a invenção do chamado barômetro, o aparelho que mede a pressão atmosférica, né? E o que ele fez foi importante porque Caldeira precisava se ter ideia da pressão que ela exercia para não estourar, né? Muitos acidentes aconteceram, e também para água, para saber sobre a água, retirar a água das minas, a pressão atmosférica era capaz de elevar líquidos, e essa foi a descoberta dele. A grande descoberta dele foi aquela que nós já falamos na aula de pressão atmosférica, em que ele coloca aí um tubo com mercúrio dentro, né, e o mercúrio sobe até 760 milímetros, que ficou chamado então como uma atmosfera no nível do mar, 760 milímetros Hg. Então você coloca mercúrio no vácuo, né, porque o tubo aqui está cheio de mercúrio, quando ele é emborcado aqui, essa parte de cima é vácuo. Então o que faz força aqui é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica então faz com que o mercúrio se mova, se movimente. Quem continuou esse trabalho alguns anos depois, não esse, né, mas queria saber um pouco mais sobre pressão atmosférica,
foi o famoso matemático Pascal, em 1658. Ele pediu que um sobrinho dele fosse fazer esse experimento de Torricelli numa montanha, para ver a diferença de pressão atmosférica. Aí o Pascal, ele verifica a pressão atmosférica varia dependendo da altitude, da onde se faz o experimento. E esses dados se juntam para que um barômetro fosse realmente construído. Ele também deu a base para a construção de barômetro. Um ano depois, em 1659, um indivíduo chamado de Thornton, ele faz uma descoberta sobre a água. Nós não podemos esquecer que o grande problema da água é levá-la para as populações que necessitam nas cidades e retirar a água das minas, principalmente as minas de carvão. Então, esse Thornton faz uma descoberta. A água se eleva pelo vácuo, e aí sim a importância do vácuo, a água se eleva, fazendo o mesmo experimento de Torricelli. Vocês imaginam fazer um tubo desse tamanho que nós vamos falar aqui, ó, aproximadamente 10 metros de altura, algo que nós também já havíamos comentado antes. Tá? Bem, essa descoberta, então, faz com que seja possível retirar água das minas, desde que as minas... Vou escrever retiraram. Aqui está com dificuldade para escrever isso aqui, nessa prancheta. Mas eu vou colocar aqui assim, ó, nas minas, então foi possível retirar água até 10 metros de profundidade, né, dependendo da altura, as minas de carvão, graças a essa descoberta sob pressão. Ora, nesse momento, estudos teóricos sobre essas máquinas de vapor praticamente não existiam, não foram feitos estudos teóricos para isso. Mas, em 1692, o Leibniz, o famoso matemático, né, que disputou lá com Newton sobre o cálculo diferencial, mas na verdade hoje nós sabemos que foi ele realmente o primeiro a descobrir o cálculo diferencial e integral. Ele é aqui, ó, isso, Leibniz, deve ser assim que fala, né? Em inglês vai falar Leibniz, mas tá bom. O que ele faz? Ele publica um trabalho que fala sobre a conservação da energia. Isso aqui, não obstante não ter um efeito muito grande sobre as invenções das máquinas a vapor, ela vai ser muito importante para a melhoria das máquinas a vapor no futuro. Então ele publica sobre conservação da energia, que é um dos princípios fundamentais da primeira lei da termodinâmica, que na verdade representa a primeira lei da termodinâmica. Então a termodinâmica estava sendo usada, né, sem que um arcabouço teórico estivesse associado a ela. Isso em 1692. Depois de um bom tempo e sem uma relação direta com a descoberta do Leibniz, em 1698, aí sim pode-se dizer que a máquina a vapor foi utilizada para elevar a água de uma determinada distância para cima, acima dos 10 metros elevados
diferença de pressão que a gente podia vir aí, né? Então, foi a primeira bomba d'água, vamos poder dizer assim, de baixa eficiência, mas ele construiu a primeira bomba, um motor, né? Não é um motor como nós vemos hoje, uma bomba para retirar água, né? Para elevar a água. Veja que ainda o princípio do vapor lá daquele indivíduo chamado Delaporte, ele vai ser utilizado nesse tempo aqui. Não vai caber aqui o desenho do Saverio, eu vou fazer numa outra página, né, do vapor dele. Do vapor dele não, né? Da máquina que ele inventou. Aqui no sistema em que a água tem que ser levada aqui para cima, para esse topo aqui. Então o sistema que ele fez nas minas foi o seguinte, e acabou vendendo isso, né? Como, apesar da pouca eficiência, significa que era necessário usar muito combustível. O combustível era carvão, a própria mina oferecia esse tipo de combustível. Mas o que tem aqui? Um cano que vai despejar essa água aqui em cima. A água sai aqui. Então, aqui é a saída da água. Bem, aqui tem uma válvula para segurar, né, para fechar aqui. Aqui tem uma câmara cheia d'água. Essa câmara está ligada a esse cano de elevação aqui, ó, também com uma válvula aqui. Ligado aqui em cima também tem um cano ligado diretamente a essa câmera, também com uma válvula. Vocês vão entender por que eu estou falando das válvulas, tá? E até esse momento nada demais, né? Nós não temos nada de que falar, exceto que aqui, ó, tem uma caldeira. Obviamente que debaixo da caldeira nós vamos ter fogo, energia. Aqui uma válvula de escape, né, de proteção. E aqui a água fervente, cheio de vapor aqui. E aqui uma outra válvula. Então, vamos explicar o funcionamento disso. Aqui nós temos água também, ó. Fazer assim, né? Aqui água. Aqui água. Muito bem. O fogo aqui aquecia e o vapor era jogado aqui dentro. Com o vapor aqui dentro, nessa região aqui, ó, a pressão aumentava e essa válvula fechava. Como a pressão ficava grande, o vapor se condensava. No que o vapor condensa, ocorre uma pressão negativa aqui, puxando a água no sentido para cima, né? Veja que também tem essa válvula que vai ser aberta. Aí a água acaba escapando aqui. De uma maneira assim, pouco útil, né? Mas essa aqui foi muito vendida e fez do Saverio um indivíduo rico. A ponto que um sócio dele, em 1712, quando a patente do Saverio expirou, dois sócios dele, e aí sim nós podemos dizer que talvez
tenha nascido a primeira máquina a vapor, o indivíduo chamado Newcomen, e Inglaterra, e o cara que realmente fez a máquina, chamado Cayley, eram inventores. E esse invento fez uma diferença muito grande, porque a verdadeira máquina a vapor nasce desses dois aqui. Mas eu vou colocar mais aqui porque eles foram ajudados pelo famoso Robert Hooke, aquele indivíduo do microscópio e que viu a cortiça, né? Então o Robert Hooke e eles construíram a primeira máquina a vapor, mas baseado num princípio importantíssimo, né? Que foi a invenção do cilindro-pistão, a relação do cilindro com o pistão. Quando a gente vai usar a fórmula de trabalho, a gente costuma utilizar como base para explicar a equação do trabalho a relação cilindro-pistão, que é mais fácil porque gera um movimento, né, do pistão dentro do cilindro. Aí tem aquela fórmula que nós colocamos pressão vezes variação de volume. Essa máquina aqui, ó, foi considerada a primeira dela, né? Seria a primeira máquina térmica da história. Eu vou esquematizar aqui. E com eficiência. E aí, eles, a partir deles, dessa invenção, é que podemos dizer que a revolução industrial tem início, de fato, né? Por causa dessa máquina térmica que foi chamada de máquina atmosférica. Eu vou representá-la aqui, e você pode encontrar com muita facilidade essa máquina na, na internet, né? Se você colocar no Google, você vai encontrar com muita facilidade essa máquina, porque é bastante famosa. Coloca lá a máquina de Newcomen, e se é que vocês já não viram, né, essa máquina em algum estudo que vocês fizeram. Aqui é para ser maior do que isso que eu desenhei, mas não tem problema. Vamos colocar isso aqui como base. Aqui, ó. O que vai acontecer é que aqui tem uma estrutura com água. Essa água desce e vem aqui, ó, e vai estar associada a uma... aqui não ficou bom não. Daí que eu vou dar um jeito. Aqui, vou colocar aqui, ó. Vai descer aqui, vou ter que fazer para cá. Eu apago lá. E bem ligado. Aqui o pistão. Não ficou maravilhoso, mas vamos fazer aqui o trabalho. Aqui embaixo, uma caldeira, muito maior do que essa que eu fiz. Aí você já sabe o que tem aqui na caldeira, né? Fogo, chama. Aí daqui, ó, tem uma saída em direção àquela aguinha que estava lá, que é um tipo de respiro da caldeira. Tá aqui, ó. Então, essa aqui é a caldeira. Isso aqui é a relação cilindro-pistão.
pela primeira vez foi utilizado. E aqui tem um peso ligado a ela. Esse peso puxa essa parte para cá, né, porque ela balança. E isso aqui, ó, faz o trabalho de retirada de água de um poço. Então, basicamente, é isso, essa máquina, que tem uma eficiência muito maior do que a outra. Que a gente está vendo lá em cima. Né? Então, essa é a primeira máquina térmica efetiva, vamos usar aqui a palavra útil. E, a partir disso, a partir dessas máquinas e do estudo dessas máquinas, é que começam os processos de análise da ciência por trás das máquinas térmicas. Então, nós estamos falando em 1712 e nós vamos ter, em 1775, aí sim o início efetivo vamos colocar assim, da Revolução Industrial, James Watt fazendo o estudo em que ele relaciona trabalho com aquilo que nós comentamos, pressão vezes volume. Então, ele faz uma relação do trabalho com pressão e volume, dando as bases científicas para a termodinâmica. E a partir daí, várias descobertas, como aquelas que efetivamente destruíram a teoria do calórico, né, que era um fluido que passava de um corpo que tinha mais para um corpo que tinha menos, e os trabalhos de 1824 de Carnot sobre os ciclos das máquinas térmicas fizeram com que as bases da termodinâmica fossem desenvolvidas. A base da termodinâmica, vamos dizer, macroscópica, né? Mas o que o Carnot deu de conceito fundamental foi o conceito de calor, que é energia em trânsito e movimento de moléculas associadas. Então veja que a partir disso nós tivemos essas bases que permitiram em 1860, por exemplo, que o primeiro motor de combustão interna fosse fabricado, e aí originou os carros de hoje por um cara chamado Lenoir. E tivemos também a turbina a vapor, né, depois da invenção do Lenoir, né, que isso aqui é o motor de combustão interna, que é pegar esse pistão aqui, ó, que a gente está vendo aqui, fazê-los pequenos e colocar dentro de um motor, né? Que basicamente o que nós temos até hoje é o cilindro pistão modificado em termos da tecnologia dos materiais. Mas nós não fugimos ainda desse motor a combustão, a não ser pelos motores elétricos que estão começando a aparecer recentemente. A gente finaliza aqui a nossa primeira aula sobre os princípios da termodinâmica. Aí na próxima aula nós vamos entrar e falar sobre as leis da termodinâmica e associá-las aos sistemas vivos.